É sempre um privilégio para nós poder olhar para o nosso Deus e glorificar o seu nome e render a Ele todo o louvor, toda a gratidão e todo o amor que lhe é devido. Nós cantamos no início que só para te adorar é que nós nascemos, né? Nós nascemos para isso, nós fomos criados para esse propósito. E eu gostaria de refletir com os irmãos hoje a respeito da pessoa de Cristo Jesus. Nós falamos que tudo que nós cantamos, que tudo aponta para Jesus, como o Deus Criador de todas as coisas, como aquele que sustenta todas as coisas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. E para isso eu gostaria de ler com os irmãos um texto de Colossenses do capítulo 1, versículo 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra, e que Ele aplique nessa manhã nos nossos corações. Te louvamos, ó Senhor, pela palavra do Senhor. Costumo dizer que a Tua palavra é a verdade, Pai, sobre toda a realidade. Tua palavra é a nossa bússola, Tua palavra é o nosso guia, Tua palavra é o elemento norteador das nossas vidas, e o Senhor sustenta todas as coisas com o poder da Tua palavra. Que o Senhor nos ensine nessa manhã sobre a pessoa do Senhor e que avancemos no conhecimento do Senhor todos os dias no nome de Jesus. Amém? Quem é Jesus? É o que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa manhã. Tem uma frase do Søren Kierkegaard que diz que há apenas um único nome no céu, na terra, somente um único caminho, somente um único modelo. E aquele que escolhe seguir após Cristo, escolhe o nome que está acima de todo nome, o modelo que está elevado acima de todos os céus, pois há modelos cujos nomes podem ser mencionados somente na terra, mas o mais elevado de todos, o único, tem de possuir esta característica exclusiva, pelo qual, por sua vez, ele é reconhecido como sendo único, por ser nomeado tanto no céu como na terra, e este nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus é o que eu gostaria de conversar com vocês, mas antes de entrar propriamente no texto sobre quem é Jesus, eu gostaria de falar a respeito da carta de Colossenses, algumas questões introdutórias, bem brevemente: autoria, destinatários, data e propósito. Quem escreveu, provavelmente, apóstolo Paulo. Ela foi escrita por ele aos irmãos que estavam ali na cidade de Colossos. A cidade de Colossos, ela estava localizada a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso, que era uma cidade muito conhecida. Paulo, ele escreveu essa epístola quando ele esteve na prisão pela primeira vez em Roma, aproximadamente aí entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Ele escreveu essa carta aos Colossenses, muito provavelmente na mesma época que ele escreveu Efésios, escreveu Filipenses e escreveu também Filemão. Paulo, ele escreve essa carta após uma visita do seu amigo e discípulo Epáfras, o evangelista da igreja em Colossos. Apenas para nível de informação, não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos, mas o Epáfras. Ele vai citar isso na primeira parte ali do capítulo. E Epáfras, ele diz a Paulo que os colossenses, eles estavam cometendo alguns erros, e diante disso, Paulo, ele então escreve essa carta. Alguns motivos que Epáfras, ele comenta com Paulo, é que os colossenses pensavam ser melhores que os outros,
por observarem cuidadosamente as ordenanças, né, exteriores. Isso Paulo vai tratar ali no capítulo 2, versículo 16, da própria carta de Colossenses. Também alguns costumes, né, que levavam os colossenses a crer que por causa disso eles eram santificados. Então, por exemplo, praticar a lei de Moisés ou outras coisas que eles julgavam e entendiam que era necessário para a santificação e para agradar a Deus. E em sua carta, então, Paulo ele censura, né, os colossenses, ensinando que a redenção ela é obtida somente através de Cristo Jesus, e é nele que nós encontramos a verdadeira sabedoria. Então, essa carta ela foi escrita, né, com o objetivo de combater a imposição de leis e rituais do Antigo Testamento como forma de se achegar a Deus, combater principalmente raízes filosóficas gregas, chamadas de gnoses, ou que eles denominavam de conhecimento mais profundo, que era revelado a apenas uma elite especial. Então, existiam aqueles que se diziam os detentores do conhecimento e que Paulo vai chamar de vã filosofia. Isso é muito comum também nos nossos dias, tá? Então, combater o sistema que ensinava a adoração de anjos e tinha como mediadores entre Deus e os homens. Combater a heresia que negava principalmente a divindade de Cristo Jesus e assim a sua supremacia de ser o Criador do universo e sustentador do mundo. Uma das verdades defendidas pela teologia cristã, pela visão cristã, é de que Deus ele é o Criador de todas as coisas. Nós cantamos, nós falamos já sobre isso aqui. Diante disso, a estratégia de Paulo para combater esse sistema de pensamento, a heresia que estava minando ali a igreja de Colossos, foi mostrar a verdade sobre a pessoa de Jesus e mostrar a sua supremacia. E isso é tudo que nós precisamos entender. Cristo, ele tem o lugar mais elevado sobre todas as coisas. Quem é Jesus, meus irmãos, é uma pergunta, né, conflitante que tem se estendido e ecoado no decorrer da história. Os antigos gnósticos, eles ensinavam que Jesus era apenas um espírito, né, que parecia ser um humano. Nós temos também a heresia ariana, que dizia que Jesus era apenas uma criação. O arianismo ele foi uma das maiores heresias do período chamada de Alta Idade Média, que foi o período ali de transição entre a queda do Império Romano e a formação da cristandade ocidental, que se estendeu ali nos meados do século V ao século X. E ela foi denominado, né, de arianismo por ser derivado do nome Ário, que era um presbítero de Alexandria, no Egito, e ele tinha uma formação intelectual muito respeitado na época, e ele afirmou então que Jesus era apenas mais uma das criaturas. E diante disso, essa ideia ela foi combatida fortemente por alguns sábios da igreja cristã primitiva. Alexandre de Alexandria foi um deles que combateu fortemente essa ideia, e no ano de 318 depois de Cristo, com aproximadamente 100 bispos, eles então reúnem um sínodo e afirmam que as ideias de Ário era heresia. E eles afirmaram então que Jesus é Deus. O islamismo, por exemplo, ele reduz Jesus a um mero profeta. E grande parte do catolicismo romano medieval, ele representava Jesus como um rei austero, né, como alguém que era acessível apenas através de mediadores. E se nós avançarmos até hoje, meus queridos irmãos, a heresia e o erro, ele continua se multiplicando, e cabe a nós, cristãos, darmos respostas plausíveis em defesa da pessoa de Jesus Cristo. Os teólogos liberais, né, eles afirmam que Jesus é principalmente um mito, enquanto os neopagãos procuram um guia espiritual afirmativo, e várias outras definições que nós temos a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus. Se observarmos um pouquinho mais,
as canções populares, né, elas parecem apresentá-lo como um amigo imaginário, que sempre nos afasta das provações, ou as músicas elas se tornam mais uma apresentação humanistas, né, a respeito do ser humano, a respeito de quem somos, a respeito do que nós deveríamos ser, e quase não apresentam a pessoa de Jesus. Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja que aponta para Jesus Cristo, como o Senhor de todas as coisas. Atualmente, meus irmãos, a nível de introdução, né, é muito comum o entendimento da pessoa de Jesus que é mais fruto da nossa mente. É mais fruto da nossa mente do que da revelação exata da palavra de Deus. Às vezes nós definimos Jesus fundamentado no que pensamos ou em alguns momentos definimos a pessoa de Jesus mais como uma consequência daquilo que nós conquistamos. Um exemplo disso é quando nós somos beneficiados por uma dádiva de Deus. Como que nós definimos Jesus? Nós dizemos, Deus é um Deus abençoador. Ele é um Deus bondoso. Mas quando as coisas elas vão de mal a pior, quando as coisas acontecem de forma errada, da forma que não esperamos, o que dizemos? Como que definimos a pessoa de Jesus? Daí fica mais difícil para definirmos Jesus. Porque a impressão de quem Ele independe das circunstâncias. A definição de quem é Jesus, ela independe daquilo que nós estamos passando. As circunstâncias desagradáveis da vida, elas servem para nos ensinar algo, mas não para revelar a pessoa de Jesus. A palavra de Deus, ela é suficiente para revelar a pessoa de Cristo Jesus. E acima de tudo, se nós desejamos crescer em nossa vida cristã, se nós desejamos crescer em sabedoria, como Paulo vai dizer aqui no capítulo 1 de Colossenses, se nós desejamos crescer em sabedoria, em poder, em paciência, em gratidão, é necessário compreender a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo. Quando nós aprendemos sobre Jesus, mais vamos compreender e conhecer o Deus verdadeiro, o que Ele tem feito e, em consequência disso, o que somos, o que significa viver nele e para Ele. É importante pensar, amados irmãos, que o cristianismo ele não é apenas um modo específico de ser religioso, não é sobre um sistema particular de santidade. Cristianismo é sobre Jesus Cristo. E esse poema que nós lemos é um bom lugar para começarmos a explorar isso. O que as pessoas dizem a respeito de Jesus? O que as pessoas diziam a respeito de Jesus na época, até mesmo quando Jesus viveu aqui na terra? O que as pessoas falam a respeito de Jesus no decorrer da história? Não é, e pode não ser, a definição correta, se for apenas fruto da nossa mente. O que a Bíblia diz sobre Jesus, essa é a definição verdadeira. E nós lemos que Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele é o primogênito sobre toda a criação. Esse é Jesus. Paulo lhe deixa muito claro, em cores vivas para nós, sobre a definição de quem é o verdadeiro Jesus. Esta é uma declaração, meus irmãos, tremenda. Uma declaração vital para a compreensão da fé cristã e para a remoção de qualquer confusão sobre quem realmente é o nosso Senhor Jesus. Quem é Jesus? Paulo diz que Deus, sendo invisível, Ele se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo e se manifestou aos homens. Isso quer dizer que é olhando para Jesus que nós descobrimos quem é o verdadeiro Deus. Jesus é a imagem refletida de Deus que está aqui, agora, mas que em geral nós não conseguimos ver, mas nós cremos que Ele é o Deus verdadeiro. E Ele, sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Ele é Deus e possui todos os atributos da divindade. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as coisas, e isso é um fato relevante para nós. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a pessoa de Deus. Nós vemos o próprio Deus. Por ser a imagem do Deus invisível, Ele possui os atributos da divindade. Isso quer dizer que Ele é santo, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é verdadeiro. Isso quer dizer que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é autoexistente, Ele é eterno, Ele é único, Ele é imutável. Esse é o nosso Deus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos na pessoa de Jesus todas essas características.
Esse é o nosso Deus. Ele é designado com os mesmos títulos e o mesmo nome que Deus recebe, Deus Pai recebe no Antigo Testamento. Esse é o Deus que é o dono da minha vida, que é o dono da sua vida. Esse é o Deus que é o dono da igreja. Esse é o Deus que é o dono do nosso futuro, dos nossos planos, dos nossos propósitos. E diante disso, o que temer? O que temer? Se o nosso Deus é soberano e tem a supremacia sobre todas as coisas. Diz a Bíblia, tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Foi o texto que nós lemos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas foram criadas por Ele. A origem do universo é um tema que tem sido disputado por diversas teorias. O astrônomo belga Georges Lemaitre, ou Lamaitre, tomando por base a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, ele formulou a teoria do Big Bang. Ele formulou a teoria do Big Bang. E ele diz que o universo tem sua origem entre 13 e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. E essa explosão ela teve como início uma singularidade, um único átomo, átomo primordial, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. E a partir da explosão desse núcleo de alta densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação da matéria, e assim originaram-se então as galáxias, as estrelas, os planetas. Nós temos a gravidade quântica em loop, né? Para quem já estudou, e ela busca descobrir a origem do universo através de complexos cálculos físicos e matemáticos, porém eles são abstratos. Nós temos a teoria M, que é um tipo de unificação de todas as 5 maiores teorias, né, a respeito do universo. Nós temos a famosa seleção natural cosmológica, né, baseado ali na ideia de Charles Darwin. Nós temos a teoria do universo oscilante, que é uma conjectura de um universo que se iniciou com o Big Bang, né, um universo que está em processo de expansão e ele tem um limite. Ele tem um limite. Enquanto ele ocorrer toda essa expansão, ele vai deixar de existir, então vai ocorrer um novo Big Bang, a existência de um novo mundo. Todas essas teorias que falam a respeito da existência do mundo, da existência do universo, a Bíblia é que tem a informação correta a respeito de quem criou o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Jesus Cristo, que é Deus, estava lá na criação de todas as coisas. Quando tudo passou a existir, o próprio Deus, Jesus Cristo, estava lá. Na igreja primitiva, amados irmãos, a tentativa mais ambiciosa de remodelar o Evangelho, segundo alguns termos espirituais daquela época, foi o que nós conhecemos como gnosticismo, que é um termo bem abrangente, utilizado para identificar uma variedade de movimentos que ofereciam alguma forma de esclarecimento, prescrito por algum guru, que era um tipo de filósofo que possuía o que Paulo vai chamar de conhecimento da vida, ou vã filosofia, ou gnose, que é um conhecimento mais profundo. E esse tipo de conhecimento especial, ele apresentava uma ameaça ao cristianismo daquela época. Os gnósticos, eles até aceitavam a ideia da salvação, a ideia de uma divindade suprema, né, a ideia de seres celestiais operando no universo. O problema maior era a aceitação de Cristo Jesus como tendo a supremacia sobre tudo. Cristo, ele tem a supremacia na tua vida? Ele tem a supremacia na tua vida? Amém? Ele deve ter. E uma das ideias muito difundidas na época que Paulo ele escreveu essa carta, era baseado na ideia de Platão, que dizia que para você obter a salvação, era necessário que você tivesse um certo tipo de conhecimento secreto. E aí eles diziam que esse conhecimento ele só havia sido dado para algumas pessoas. E os apóstolos, né, principalmente o apóstolo Paulo, não tinha esse conhecimento. E eles diziam o seguinte, que entre nós
e Deus. Havia um espaço que era habitado e é habitado por seres humanos, por seres celestes, por anjos, ou rudimentos deste mundo, que Paulo vai citar aqui na carta, e que se a pessoa quisesse se achegar até Deus, ela deveria, primeiramente, apaziguar-se com esses seres. Então os crentes, eles poderiam servir a Cristo, mas era necessário acrescentar algumas outras religiões, era necessário acrescentar as leis mosaicas, era necessário acrescentar a adoração de anjos, era necessário acrescentar mais alguma coisa. Isso é muito comum nos nossos dias. Tudo que diz Jesus e mais alguma coisa não é o verdadeiro evangelho. Porque a centralidade do evangelho é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador. Quando Paulo ele vai escrever aos Coríntios, ele vai alertar também a respeito de conhecer o verdadeiro Deus. Ele diz, no capítulo 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consiga ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, que é a imagem de Deus. Para nós combatermos isso, todos esses pensamentos que confrontam a verdade de Deus, nós precisamos conhecer o próprio Deus. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ter a revelação de quem é Jesus. E Ele é Deus. Pedro, ele tem essa revelação a respeito de quem é Deus, quando Jesus pergunta, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Alguns, dizem os apóstolos, dizem que você é um profeta, outros dizem que você é apenas mais um homem ou qualquer tipo de coisa. Pedro, ele olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante de tudo aquilo que as pessoas dizem a respeito de Jesus, do que se tem estudado ao longo das histórias e apresentado para nós a respeito da pessoa de Deus, a respeito da pessoa de Jesus, quem é Jesus? E eu não quero dizer quem é Jesus para você, porque quem é Jesus para você, ela se tornou hoje uma forma muito relativizada da pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus pode ser para mim uma coisa e pode ser para você outra coisa. Mas a revelação exata que nós precisamos ter da pessoa de Jesus é o que a Bíblia diz, quem Ele é a respeito dele mesmo. E Ele é, como nós lemos, a imagem do Deus invisível. E Ele é o primogênito sobre toda a criação. Cristo é a pessoa mais elevada entre todos os seres da criação. Ele não é uma das criaturas, Ele é temporalmente anterior a toda a criação. A verdade de Jesus é o princípio sustentador e unificador do universo. E isso é ecoado em todas as Escrituras, apontando Jesus como Deus, como o Senhor, como o Criador de todas as coisas. Esse termo primogênito, ele não se refere a tempo como se fosse a primeira coisa que Deus criou, como algumas seitas inclusive afirmam. Mas a posição, ou seja, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e tudo subsiste nele. Ele é maior que todos os anjos, Ele é maior que os profetas, Ele é maior que os reis, Ele é maior que os imperadores, Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e por causa disso Ele tem supremacia sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Ele tem toda a supremacia. Ele está no lugar mais elevado. Cristo tem a supremacia na tua vida, Ele tem a supremacia em todas as áreas da tua vida, Ele tem a mais alta posição de honra na tua vida. Ele deveria ter a mais alta posição de honra. Quando você canta, quando você toca alguma coisa, quando você faz algo, é apontando para a soberania de Cristo Jesus, é apontando para o louvor e glória do seu nome. Versículo 18 vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça porque Ele resgatou a igreja. Ele é a cabeça porque Ele reconciliou a igreja com o Pai.
Ele é a cabeça porque Ele redimiu a igreja. Nós fomos resgatados, fomos reconciliados com o Pai, e nós fomos redimidos pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, que se tornou humano e se sacrificou em nosso lugar. Ele resgatou a igreja, versículo 13 ao 14, quando Paulo diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que alegria deve encher o nosso coração em saber que um Deus que é soberano, que é supremo, Ele olha para nós e nos ama com um amor incondicional. E por isso, Ele nos resgata do império das trevas, como diz a palavra de Deus. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e Cristo, Ele nos tira desse império das trevas e nos leva para o reino do Filho amado Jesus. E é nesse reino que nós vivemos, é nesse reino que nós caminhamos, é para esse reino celestial que nós vivemos. E por isso não há mais lugar para preocupações, por isso não há lugar mais para medo, por isso não há lugar mais para timidez, não há, porque nós vivemos em um reino inabalável, o reino de Jesus. Por isso nós não podemos mais ficar preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque o próprio Jesus, que se fez carne e habitou entre nós, Ele diz: eu não cuido das ervas dos lírios dos campos? Os passarinhos, por um acaso, eles trabalham, eles regam, mas mesmo assim, Deus sustenta todo mundo. Quem dirá vocês? É nas mãos desse Deus que nós estamos. Ele é o cabeça, Ele é o resgatador, Ele é o reconciliador, Ele é o Senhor da igreja. Ele foi o primeiro a morrer, nós morremos com Ele, amém? Ele foi o primeiro a ressuscitar para todo sempre, e nós ressuscitaremos com Ele para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, de que a nossa vida ela não tem um fim aqui, nessa terra, e acabou. Ela tem um fim, terá um fim aqui nessa terra, quando nós morrermos, se Cristo não voltar, mas nós sabemos que haverá uma continuidade na eternidade, com o Deus que é supremo sobre todas as coisas. Por isso não há mais lugar para nós vivermos uma vida de pecado. Por isso não há mais lugar para vivermos correndo atrás das coisas deste mundo. Por isso não há mais lugar e tempo para vivermos querendo conquistar coisas e ganhar coisas. Nós devemos olhar para o reino celestial, para o reino de Jesus. Aleluia! Cristo é aquele que dirige, que governa, que comanda, que direciona. Pois Ele comprou a igreja está organicamente com Cristo. Por isso não há igrejas em Cristo. Nós somos o seu corpo. A igreja é a nova criação de Jesus e Ele é o dono dela. A ressurreição lhe deu direito para isso. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus lhe deu direito ao trono de supremacia dentre os mortos. Isto é, Ele foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro a morrer e o primeiro a ressuscitar, e não vai morrer mais. Ele vive para todo sempre. Ele é o cabeça que tem toda a supremacia, todo o louvor e toda a nossa dedicação. Por Ele ser a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, por Ele ser a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, Ele tem a supremacia sobre todas as coisas. É por isso que Ele é, para que em tudo tenha supremacia. Ele tem supremacia na criação, Ele tem supremacia na igreja, Ele tem supremacia na salvação, Ele tem supremacia na minha vida, Ele tem a supremacia na sua vida. Não há o que temer, se as nossas vidas estão nas mãos daquele que rege o universo, daquele que sustenta o universo, daquele que formou todas as coisas e sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. E isso deve gerar fé no nosso coração, para depositarmos e nos lançarmos diante desse Deus, que é tão grande, mas que habita entre nós e que cuida de nós.
ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. A revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, nos leva a nos rendermos diante desse Deus que é o dono de tudo, que é o Criador de todas as coisas, que é Rei sobre todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas. O hino que nós cantamos diz: se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração: Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Não há o que temer se as nossas vidas estão nas mãos daquele que governa todas as coisas. Ele tem toda a supremacia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a nos deliciarmos e a saborearmos a supremacia do teu Filho Jesus. Ajuda-nos a dedicarmos a conhecer o teu Filho Jesus. Ajuda-nos a mergulharmos neste oceano da gloriosa verdade a respeito do teu Filho, de quem Ele é e para quem fomos criados. Que olhemos para o teu Filho Jesus, o Deus que é, que era e que há de vir. Nós confessamos, ó Pai, que nós não te conhecemos de fato como nós deveríamos. E isso se torna algo prático quando nós não gastamos ou ganhamos tempo ou investimos tempo lendo a tua palavra, que é a revelação de quem tu és. Nós não te conhecemos como deveríamos, Pai. Isso mostra a nossa falta de fé. Nós não confiamos em Ti como devemos confiar, como deveríamos confiar. Nós não Te veneramos ou Te valorizamos, Pai, tanto quanto o Senhor deveria ser valorizado. Nós não Te damos a glória, a honra que lhe é devida. As circunstâncias, Pai, da vida, ela muitas vezes colocam vendas nos nossos olhos e que não conseguimos enxergar a supremacia do Teu Filho Jesus. Aquele que está acima das enfermidades, aquele que está acima das doenças, aquele que está acima, Deus, das guerras, aquele que está acima, Deus, de qualquer governo, de qualquer autoridade governamental, seja rei, seja prefeito, governantes. O Senhor está acima de todas elas. Perdoe a nossa falta de fé quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós olhamos para as circunstâncias, Pai, e elas parecem sobressair o Deus que é maior que todas as coisas. Mesmo se medir todas as profundezas do mar, do universo, o Senhor ainda é maior que todas elas. E é esse Deus que nós oramos, e é ao Senhor esse Deus que nós servimos. Pai querido, ajuda-nos a enxergarmos a beleza do Teu Filho Jesus. Ajuda-nos a enxergarmos a beleza do Evangelho do Senhor, o Deus verdadeiro. E ajuda-nos a apontarmos sempre, Pai, em direção a esse Deus que nos comprou, que nos redimiu, que cuida de nós. Ajuda, Pai, nos como igreja, a cada dia mais avançarmos no conhecimento mais profundo do Senhor. Ajuda-nos a avançarmos sendo guiados pelo Senhor,
sendo guiados pela direção do Teu Espírito Santo, sendo guiados, Deus, pela presença gloriosa do Senhor. No nome de Jesus. Nós não tememos nada. Nós não tememos o que podem nos fazer os homens. Nós não tememos o que vai acontecer no Brasil. Nós não tememos o que vai acontecer no mundo, porque nós vivemos no reino do Teu Filho Jesus, que é um lugar de proteção, que é um lugar seguro, que é um lugar de paz, que é um lugar de amor, que é um lugar de acolhimento, que é um lugar, Senhor, de adoração, que é um lugar, Deus, seguro, de refrigério. Oh, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos para o Teu Filho. É tudo que precisamos, Senhor. É tudo que precisamos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.